né, utilizar arbitragem para outras situações. Hoje, existem câmaras de arbitragem que atuam em casos pequenos. Pequenos no sentido de valores, não de importância. Não é? Tem arbitragem na Justiça do Trabalho, nas causas trabalhistas? Tem arbitragem nas causas trabalhistas. Tem arbitragem na relação de consumo? Tem arbitragem na relação de consumo, obedecidas algumas situações. Tem arbitragem na relação de consumo. Tem arbitragem em questões envolvendo valores menores? Claro que tem. Claro que tem. E é importante que a gente tenha essa consciência para utilizar mais esse instituto, para utilizar mais esse mecanismo alternativo na solução de conflito. E tem mais. A sentença arbitral, sentença, você ouviu o que eu falei? Não é laudo. O resultado da arbitragem é uma sentença. E esta sentença arbitral é autônoma. Essa sentença arbitral não precisa de homologação judicial. Não precisa de homologação judicial, ela é independente. E tem mais. Esta sentença arbitral faz coisa julgada. Isto é, a arbitragem é totalmente segura. O conflito será dirimido da arbitragem e as partes terão em mãos uma sentença que faz coisa julgada. É estável. É estável. O que nós precisamos, sim, é de conhecer um pouco mais da arbitragem para que nós possamos confiar mais na arbitragem. Porque o grande problema que nós enfrentamos no Brasil é um pouco ainda de preconceito com relação à arbitragem. Ela vem crescendo muito, mas o preconceito ainda é grande. Nas faculdades não se discute muito, embora algumas faculdades já tenham inserido no seu programa a arbitragem. Os advogados têm certo receio, porque estão acostumados com o poder judiciário, acostumados com os juízes, o que efetivamente muitas vezes impede a utilização da arbitragem, não é? E bem mais, e tem mais. Não é divulgado amplamente pela imprensa, não é uma questão que está aí no nosso cotidiano. Mas eu garanto a vocês que a arbitragem funciona. Eu garanto a vocês, se vocês procurarem a arbitragem, vocês sairão muito satisfeitos. Muito mais do que um processo judicial. Em hipótese alguma, eu estou dizendo que uma ação judicial não funciona. Longe de mim. Sou advogado, acredito na justiça, acredito no poder judiciário. Mas isso não quer dizer que eu não possa acreditar no mecanismo alternativo, que eu não possa exercer esse mecanismo alternativo. Ok? Presta atenção. Surgiu alguma dúvida? Você vai mandar um e-mail, aqui para o nosso programa, provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. Mande seu e-mail aos cuidados do professor Mena, que eu teria o maior prazer em responder a vocês. Mas, não saia daí. Lá vem o segundo bloco, pergunte ao professor. E eu conto muito com você. Até daqui a pouquinho. Agora sim, o meu quadro preferido, hein? Agora nós vamos ao Pergunte ao Professor. Já vamos ouvir a primeira pergunta? Vamos? Todos atentos? Vamos lá. Professor, a arbitragem é constitucional? Esta é uma dúvida importantíssima. Para falar a verdade, é justamente essa dúvida, essa questão, que muitas vezes nos afasta da arbitragem. Será que a arbitragem é constitucional? Afinal de contas, por tudo aquilo que nós ouvimos e aprendemos no decorrer das nossas vidas, parece que só o Estado pode solucionar conflitos, que só o Estado tem este poder, só o Estado exerce a jurisdição. E esse é um equívoco. Pensar assim é um equívoco. Nós não podemos admitir, no mundo atual, num mundo tão acelerado, onde as coisas correm de uma forma tão rápida, mudam, para falar a verdade, mudam de uma forma tão rápida, que só o Estado tem esse poder para solucionar conflitos. É claro que não. Mas você vai falar para mim, mas existe um princípio, que é o princípio do acesso à justiça. A Constituição garante que qualquer cidadão pode procurar o Estado para solucionar conflitos. Ora, se existe o princípio e a garantia do acesso à justiça, a solução privada de um conflito é inconstitucional. Claro, Mena. Presta atenção.
O princípio do acesso à justiça, garantido na nossa Constituição, não é? Ele não diz que o Estado vem buscar o cidadão para solucionar um conflito. Não. Ele diz o seguinte, que o Estado está à disposição das pessoas, à disposição da sociedade, para que esta sociedade procure. E não o inverso. Venha procurá-lo, e não o inverso. Portanto, eu procuro o Estado se eu quiser. Repito, estamos trabalhando com a matéria civil, não estamos ainda falando em matéria criminal, que é outro assunto, matéria penal. Também não estou discutindo aqui, não é, direitos indisponíveis nem de incapazes. Não é? Mas colocando de lado essas situações, eu procuro o Estado se eu quiser. Se eu não quiser o Estado para solucionar um conflito, eu tenho outros mecanismos, inclusive a arbitragem. Além da arbitragem, tem a mediação, por exemplo. Então, a justiça, a jurisdição, não é um monopólio do Estado. Isso foi consagrado pelo nosso STF, que em 2002, finalmente, depois de uma longa batalha, entendeu ser arbitragem constitucional, justamente por isso, porque é fruto da vontade das partes. O Estado não pode ser centralizador e nem querer um monopólio da justiça. Ao contrário, essa questão é irreversível, Eu garanto a você que em pouco tempo, todos nós, do nosso dia a dia, iremos utilizar a arbitragem. Eu acredito nisso. Eu particularmente acredito nisso. Isso vai acontecer. Então ela é constitucional? Claro que ela é constitucional. Claro que é, porque eu vou buscar a arbitragem se eu quiser. Ou eu vou procurar o Estado se assim eu desejar. Caso contrário, não é? Se isso não fosse possível, nós teríamos um monopólio do Estado na jurisdição. Então fique atento a isso. A arbitragem é constitucional? É constitucional. Matéria superada no Brasil e no mundo inteiro. Ok? Vamos fazer o seguinte, vamos ver a próxima pergunta? Vamos ver como é que a gente pode desenvolver a resposta? Vamos ouvir? Vamos comigo? Olha lá. Professor, quem pode ser árbitro? Quem pode ser árbitro? Falei isso até no primeiro bloco, e acho interessante repetir. Esta é uma preocupação muito grande que as pessoas têm. Porque a figura do juiz estatal, ela é representativa na nossa sociedade. Tá? Quando você encontra com um juiz em qualquer lugar, a tendência é falar, nossa, é juiz? A tendência é essa, não é? Meu Deus, tem um juiz aqui do meu lado. E aí nós ficamos preocupados, como é que nós vamos falar? Porque a figura do juiz é muito importante. Né? Alguns autores, só um parênteses, alguns autores chegaram a afirmar, Carnelucci, por exemplo, mas aqui não interessa o nome, alguns autores chegaram a afirmar que o juiz é a pessoa mais próxima de Deus na Terra. É aquele que está mais próximo de Deus na Terra. Sabe por quê? Porque o juiz é a única pessoa que tem, naquele momento, era a única pessoa que tinha condições de julgar os outros. Então, além do juiz, Deus só que pode julgar os outros. Então a figura do juiz ela é importante, ela é muito respeitada e tem que ser assim mesmo. Esquecemos às vezes até que o juiz é um ser humano, Parece que ele só é juiz, E não é bem assim. Temos que continuar respeitando os juízes? Claro que sim. Mas não temos que dar a esse juiz uma atribuição que não é exclusiva dele. Eu posso, então, ao invés de me socorrer de um juiz do Poder Judiciário, me socorrer de árbitros ou de um árbitro. Não há problema algum com relação a isso. É uma questão de confiança. A arbitragem, ela passa pela confiança. Tanto que as partes escolhem o árbitro. Então, confiança é tudo na arbitragem. Se nós realmente só confiarmos no Poder Judiciário, é melhor não procurar arbitragem. Porque na arbitragem esse Estado não atua. Se ele não atua, eu vou ter que escolher árbitro. Um árbitro ou árbitros. E quem sabe,
vocês que estão aqui me acompanhando, vocês que acompanham esse nosso programa, quem sabe algum de vocês, nesse momento, não desperta uma vocação para ser árbitro? Quem sabe você não começa